Seja bem-vindo de volta ao Partir de Férias. Hoje eu vou trazer o vídeo que muita gente me pediu, que são os 10 erros que você não pode cometer na sua viagem aqui para Maceió ou Alagoas. Muita gente vem aqui para Maceió e fica decepcionada. Mas por que será? Porque elas simplesmente cometem erros básicos que acabam transformando a viagem em um verdadeiro pesadelo de maré baixa, com mar turvo e dinheiro jogado fora. Eu sou Anderson Mena, moro aqui em Maceió e olha que eu vejo todos os dias os turistas cometendo esses deslizes. E claro que eu não quero que você seja mais um deles. É por isso que hoje eu vou te entregar o mapa da mina, para você não cometer os 10 erros que podem arruinar a sua viagem aqui em Alagoas. E ó, fica comigo até o final, porque o erro número 10 é um dos que fazem os turistas perderem mais dinheiro aqui em Alagoas por pura falta de informação. Eu vou logo avisando que esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas é super necessário e eu espero que você assista ele todo, porque aqui tem dicas preciosas que vão garantir o sucesso da sua viagem. E olha que aqui no canal tem mais de 200 vídeos e eu não falei todas essas dicas em todos os vídeos não, hein? Tenho certeza que você vai pegar muita dica para planejar a tua viagem, ela ficar bem top aqui em Maceió. E o erro número 1 é ignorar completamente a tábua de marés. Pessoal, sem dúvidas, esse é o erro que mais estraga as viagens dos turistas aqui em Alagoas. É o que eu chamo de turista desavisado da maré. Muita gente que vem aqui para Maceió acaba vendo aquelas fotos, né, dos peixinhos com a água ali, ó, na altura do joelho, e é aquela cena que parece mais um aquário natural e acha que aquilo é 24 horas por dia. Mas ó, não é assim que funciona não. Às vezes eu tô ali na orla, vejo os turistas chegando por volta de 10, 11 horas da manhã querendo fazer um passeio de jangada para as piscinas naturais. E acaba se frustrando com o jangadeiro quando ele diz que não pode mais porque a maré já subiu. Aí o jangadeiro vai dizer: amigo, a maré já subiu, não tem mais piscina natural hoje. Então muita gente acaba se decepcionando quando vem aqui para Maceió porque acaba planejando a viagem numa semana de maré alta. Como observar a tábua de maré para poder escolher o melhor período da sua viagem aqui para Maceió? Essa é uma dúvida muito comum entre os turistas. É por isso que, para exemplificar, eu vou abrir aqui na tela a tábua de marés para vocês verem, ó. A tábua de maré, ela tem essas colunas e essas linhas, né? Durante o dia tem 4 momentos que você precisa ficar atento. Desses 4 momentos que estão aí aparecendo, um deles vai ser o momento da maré mais baixa do dia. Recomendo que você deixe para fazer o seu passeio das piscinas naturais quando a maré estiver até 0.6. Se ela tiver 0.0, 0.1, 0.2, até 0.6, é recomendável fazer o passeio. Acima disso, nem é possível fazer o passeio das piscinas naturais, e mesmo que você fosse até lá, a água vai ficar na altura do seu peito ou um pouco acima disso. Como a altura da água ia estar muito alta, o mar ia estar turvo, não ia dar para ver os peixes, não ia estar cristalino o mar, porque a beleza das piscinas naturais é justamente o mar cristalino para formar aquele verdadeiro aquário natural, onde você pode fazer as fotos com os peixinhos. Ah, Anderson, eu vou para Maceió, mas eu não quero fazer o passeio das piscinas naturais, eu quero só conhecer as praias, eu quero ficar ali na orla. Dizem que é a orla mais bonita do Brasil, e de fato sim, muita gente considera Maceió como a orla mais bonita do Brasil, mas mesmo sabendo disso, ali na Ponta Verde, na altura do farol da Ponta Verde, formam-se várias piscininhas naturais. E se você for ali no dia de maré baixa, você vai encontrar essas piscinas sem precisar fazer passeio nenhum, mas tem que se planejar. Não adianta você querer fazer esse passeio e não se planejar. Observa as fases da lua, ela tem que estar em lua nova, lua cheia. Nesses períodos de lua é perfeito para você fazer tanto o passeio das piscinas naturais quanto o banho de lua, que é aquele passeio das piscinas naturais que você faz à noite. Presta muita atenção nisso, não cometa esse erro, que esse é um dos principais erros, se não o principal que muita gente comete quando vem aqui para Maceió. Lá no nosso site Partir de Férias, a gente tem sempre a tábua de marés atualizada. Eu tô deixando o link da página, inclusive se você escanear, ó, esse QR Code que tá aparecendo aqui na tela, você vai ser direcionado para nossa página que tem o link atualizado de todas as tábuas de marés do ano todo. Quanto mais próxima de zero, melhor, tipo 0.0, 0.1, ou até mesmo a maré negativa, né, abaixo de zero, você vai ver que se formam piscinas muito mais bonitas, principalmente se for um dia ensolarado, aí é que vai ser perfeito. Ah, e outra dica bem legal, não tenta chegar lá nas piscinas naturais no horário que está indicando exatamente lá na tábua de marés não. Aquele momento é o ponto que ela vai estar mais baixa. Só que a maré ela vai baixando algumas horas antes, e a partir daquele horário que está indicando a maré baixa lá na tábua de marés, aí é que ela começa a subir. Então fica muito atento a isso, não tenta chegar lá na hora, porque se você chegar lá na hora, você vai pegar ela subindo. É por isso que os passeios acabam saindo cerca de 1 hora e meia antes do horário da maré mais baixa, que é para dar tempo de chegar lá, você aproveitar, ficar cerca de 1 hora e meia, e aí depois você volta. Dá para você aproveitar e fazer fotos incríveis com aqueles peixinhos coloridos. E preste muita atenção para não reservar numa semana em que a maré esteja baixa de noite ou de madrugada. São as piores situações, então tenta reservar numa semana em que a maré esteja baixa ali por volta de 9 até umas 3 horas da tarde, que esse é o período do dia que vai estar bem mais
mais ensolarado e com aquele mar cristalino azul turquesa para você garantir fotos incríveis na sua viagem. Agora vamos para o nosso erro número 2 que os turistas cometem quando vêm aqui para Maceió. Esse eu posso chamar que é o erro do desesperado de Maragogi. Muita gente que vem aqui para Maceió acaba achando que Maragogi é um bairro aqui de Maceió. Gente, são cerca de 130 quilômetros, cerca de 2 horas e meia de carro. Agora imagina você fazer isso 2 horas e meia indo de carro e mais 2 horas e meia para você voltar. Você vai perder de 4 a 5 horas do seu dia dentro de um carro. Eu só recomendo essa situação se você realmente tem dias muito restritos e você quer conhecer muitos lugares aqui na sua viagem. Digamos, você não tem muitos dias para conhecer Maceió, a região, Alagoas. Às vezes você quer ir em São Miguel dos Milagres, sei lá, na Praia do Francês, na Praia do Gunga. Eu tenho uns guias de viagem que servem para pessoas que vão passar até uma semana aqui em Maceió, mas às vezes você vai passar mais tempo ou você vai passar menos tempo e aí precisa de uma ajuda para adaptar esse roteiro ou personalizar ele de uma forma que não fique tão cansativo para você, né, tão corrido. Como eu moro aqui, nasci e cresci aqui em Maceió, eu tenho muita dica legal que eu acabo passando para essas pessoas e a gente acaba fazendo um trabalho bem bacana. Muita gente entra em contato comigo pra gente fazer um roteiro, então se você tiver interesse eu vou deixar na descrição do vídeo o meu contato e a gente pode conversar por WhatsApp ou se você preferir por chamada de vídeo mesmo, para entender quais são os seus objetivos principais com essa viagem, o que você quer conhecer, pra gente construir aquele roteiro mais personalizado e voltado pro seu perfil de viajante. Agora voltando para a situação do Maragogi. Se você realmente quer conhecer Maceió e quer conhecer Maragogi, eu recomendo que você divida a sua viagem. Por quê? Porque tanto o litoral norte quanto o litoral sul tem destinos incríveis. Agora, se você tem uma viagem aqui para Maceió, deixa eu te passar uma dica que é bem legal e é bom você prestar atenção nisso. Se você pegar o mapa de Alagoas, você vai ver que tem muitos passeios, tanto para o litoral norte quanto para o litoral sul. A diferença é que os passeios para o litoral sul, eles são mais próximos de Maceió do que os para o litoral norte. O que a gente chega à conclusão com relação a isso? Como tem muito mais praias para conhecer, para visitar no litoral norte de Alagoas, eu recomendo que você divida a sua viagem em 2 períodos de hospedagem. O período maior fica em Maceió, porque aí você consegue conhecer as praias urbanas e conhecer as praias do litoral sul, ficando em Maceió. Não são distantes as praias do litoral sul, por exemplo, tem a Praia do Francês, a Praia da Barra de São Miguel, a Praia do Gunga. Essas são as principais que realmente você precisa conhecer quando vem aqui para Maceió. Perceba que não tem tanta praia assim para você conhecer quanto tem para o litoral norte. Aí o que você faz? Você pega a sua viagem, divide metade do período, o período que você quiser conhecer mais, por exemplo, Maceió, realmente eu recomendo que você deixe um pouco mais de dias na sua viagem para ficar em Maceió, e aí você deixa para Maragogi uns 2 ou 3 dias, que aí você ficando na região de Maragogi ou na região de São Miguel dos Milagres, hospedado, aí fica bem legal para você conhecer as praias dali da Rota Ecológica dos Milagres, que aí vai pegar Porto de Pedras, São Miguel dos Milagres. Você pode até descer um pouco mais e ver as praias da Barra de Santo Antônio. Então, fazendo um roteiro assim dessa forma, você consegue distribuir melhor os seus dias, não fica tão cansativo, porque você vai estar hospedado um período na região central do estado, em Maceió, e o outro período da sua viagem você vai ficar hospedado lá na região norte, em Maragogi. Por exemplo, se de lá você de repente quiser conhecer e esticar para Porto de Galinhas ou para Praia dos Carneiros, São José da Coroa Grande, que também são destinos muito legais que ficam ali próximos de Maragogi, não fica tão distante para você e você já vai estar hospedado por lá, então fica bem legal. Então eu super recomendo que você pense bem em distribuir os dias da sua viagem dessa forma. Se você não quiser distribuir, quiser ficar em Maceió, tudo bem, você pode ficar em Maceió, mas aí lembre-se que você vai ter que considerar que você vai gastar pelo menos de 2 a 2 horas e meia para ir para Maragogi, e se o dia da maré baixa, que você quiser fazer o passeio das piscinas naturais, for muito cedo, digamos 7 horas da manhã em Maragogi, aí meu amigo, você vai ter que madrugar em Maceió. Se prepare para sair do hotel por volta de 4 horas da manhã, perder o seu café da manhã no hotel, todo esse desgaste que você vai ter, né, de ter que acordar cedo, de ter que perder o seu café da manhã no hotel, chegar em Maragogi, fazer o passeio das piscinas naturais, que vai durar cerca de 2 horas, passar o dia ali na praia, conhecendo Maragogi, e no final da tarde voltar para Maceió e passar mais 2 horas e meia dentro de um carro. É isso que você tem que considerar. Se você tiver um carro alugado, pode ser que seja até mais vantajoso, porque vai te dar mais liberdade para você ir parando, conhecendo as praias. E pior ainda, se você for fazer esse passeio de Maragogi por meio de transporte alternativo, aquele transporte complementar. Por quê? Porque demora muito mais. Uma vez eu fui fazer esse passeio de Maragogi por conta própria, para ver quanto tempo ia levar se eu pegasse o transporte complementar. Ou seja, se eu não fosse com agência nenhuma, se eu não fosse com carro próprio, se eu não fosse com carro alugado,
Se eu não fosse de Uber, porque seria uma fortuna se você pagar um Uber de Maceió para Maragogi, ou você aluga um carro. É uma empresa super séria, ela faz o comparativo das empresas de aluguel de carro, como a Localiza, a Movida, a Unidas, e apresenta para você qual é a que tem o melhor preço, os melhores custo-benefício, para você garantir ali que vai ter uma reserva de aluguel de carro. E quando você chegar no aeroporto, assim que você desembarcar, você vai ter o seu carro à sua disposição. Vai usar tranquilamente, você pode devolver inclusive lá no aeroporto quando você estiver voltando. Um dos principais atrativos de Maceió são as praias e tem muita opção. Eu super recomendo que você tenha um carro alugado. Por quê? Vai te dar muita liberdade para você ir parando e conhecendo todas as praias que você quiser. Eu super recomendo. Quando me perguntam, Anderson, é melhor alugar um carro ou ir com uma agência de passeios? Vai depender muito da situação. Se você estiver com sua família, é melhor ir com um carro alugado, a não ser que você queira um pouco mais de conforto. Nessa situação, se você não quiser alugar um carro, afinal você está de férias, né? Você não vai querer estar tendo trabalho, estar dirigindo. Então nessas situações eu super recomendo o Guia Pedro. Eu vou deixar o link para vocês verem os comentários da galera que já viajou com o Pedro. Ele é um guia super gente boa e dá uma olhadinha no Instagram da empresa que vocês vão ver vários depoimentos de pessoas que já viajaram com ele. E não sou eu que estou dizendo não, é o depoimento das pessoas que já viajaram e gostaram muito. Aqui no canal teve muito seguidor que já viajou, já me deu feedback positivo. Inclusive a gente mantém contato e amizade até hoje. É por isso que eu super recomendo o Guia Pedro e a empresa Gran Turismo, que é uma empresa de passeios turísticos credenciada aqui em Alagoas. Então aponta a câmera do teu telefone, ó, para esse QR Code aqui que você vai falar diretamente com o Pedro. Quem sabe fechando com ele um pacote de passeios, você não consegue um desconto dizendo que conheceu ele aqui pelo canal a partir de férias. Então se planeje para curtir bem as suas férias e não ficar aí correndo para lá e para cá para tentar bater ponto em todos os pontos turísticos aqui de Alagoas. Se você fizer ali um planejamento de roteiro super certinho, você vai aproveitar bastante a sua viagem. Agora, gente, o erro número 3 é um erro que muita gente comete por puro comodismo. Imagine só você vir para Maceió e ficar preso somente às praias urbanas. Ninguém merece, né? Eu entendo que a nossa orla é considerada a orla mais bonita do Brasil, mas você não precisa ficar só na orla de Maceió. Eu sei que Pajuçara é linda, Jatiuca, Ponta Verde nem se fala. É bastante tentador você querer ficar só por aqui. Mas olha, posso te dar uma dica bem legal? Fica só por aqui não. Aproveita e explora bem as praias da região, tenta explorar ao máximo. Se você tem possibilidade de alugar um carro, aproveita essa dica, explora a região, conhece as praias, vai parando, conhecendo os lugares. Você vai ver que tem muita praia legal, muita praia bonita, que não vai te fazer se limitar, por exemplo, a um passeio que você vai contratar com a empresa de um passeio compartilhado, que aí vai ficar dependendo de um grupo para você conhecer os pontos turísticos. Você acaba saindo do lugar tendo a impressão que você conheceu muito pouco aquele destino. O carro ele vai te dar muita liberdade por isso. Então aproveite bem a sua hospedagem, não se limite somente às praias urbanas de Maceió, explore tanto as praias do litoral sul quanto as do litoral norte. No litoral sul, como eu falei, tem o Francês, tem a Barra de São Miguel, tem a Barra Nova, tem Praia do Saco, tem Massagueira, tem a Praia do Gunga. Você pode ainda esticar mais e ir para Piaçabuçu, conhecer a foz do Rio São Francisco. Inclusive todas essas praias, esses destinos de Alagoas, tem aqui no canal. Dunas de Marapé, tem muita coisa legal que vocês precisam conhecer quando vierem aqui para Alagoas. Não se limitem somente a Maceió. E aí, litoral norte é que não para mais mesmo de praia. Saindo de Maceió, você encontra Paripueira, Sonho Verde, Ilha da Croa, Barra de Santo Antônio, Carro Quebrado, Praia do Marceneiro, a Praia do Toque, a Praia do Riacho, a Praia de São Miguel dos Milagres, a Praia de Porto da Rua. Aí entra para Tatuamunha, Praia de Lages, Praia do Patacho, Japaratinga, Maragogi, e aí você vai até o final do estado de Alagoas. Viu só como tem muita coisa legal que você não precisa se limitar somente às praias urbanas de Maceió? Então não se limite. E em que momento você pode deixar para aproveitar as praias urbanas? Se você tem poucos dias de viagem, tenta fazer o seguinte: explora as praias mais distantes, tenta ir um dia para o litoral sul, aí vai parando, ó, fica um pouquinho no Francês, depois vai para a Barra de São Miguel, depois vai para a Praia do Gunga, depois reserva alguns dias para o litoral norte. Mas quando você vai explorar então as praias urbanas? Se você não quiser assim perder um dia inteiro da sua viagem, tipo reservando só para ficar nas praias urbanas de Maceió, ou você reserva apenas um dia para conhecer ali toda a orla. Por exemplo, se você chegou, foi lá no seu hotel, fez o check-in, quer sair, quer conhecer, se chegou muito cedo, aproveita esse momento, vai conhecer a orla, vai caminhar ali pela Ponta Verde, passando pela Pajuçara, vai na Cadeira Gigante, no Marco dos Corais, dá uma caminhada na orla. Tenho certeza
certeza que você vai gostar muito do pôr do sol ali na praia de Ponta Verde. Por exemplo, um dia que você voltou do passeio cedo, tira o restante do dia para aproveitar ali, ó, a praia de Ponta Verde. Ou um outro dia chegou um pouco mais cedo de um outro passeio, aproveita para conhecer o restante da Pajuçara. Você pode aproveitar então para conhecer as praias urbanas nesses momentos, ó. Não precisa se reservar um dia inteiro para passar na praia de Pajuçara. Elas estão ali próximas do seu hotel. Então você pode conhecer elas ali, ó, no final da tarde ou de manhã cedo, antes de ir pro passeio. Às vezes o passeio não é tão cedo, né? Toma um café ali no hotel, dá uma caminhada antes de ir, por exemplo, conhecer as praias que ficam um pouco mais distantes. Então essas são algumas dicas assim que eu dou para te ajudar mesmo a conhecer o máximo de praias possíveis na sua viagem aqui para Alagoas. Deixa para conhecer, por exemplo, no final de tarde, à noite, a orla de Maceió, ela fica bem bonita, né? À noite, quando as luzes se acendem, e aí você pode caminhar ali pela orla de Pajuçara, né? Tem algumas ruas que ficam bem instagramáveis. Conhecer os restaurantes que ficam ali na Jatiuca, na Pajuçara, né? Tem muito restaurante ali próximo à Roda Gigante, né? Que é uma região que fica bem movimentada à noite. Então eu acho que nesses momentos dá para você aproveitar e conhecer bastante a orla de Maceió. Não precisa você dedicar um dia inteiro da sua viagem a explorar toda a orla. Você pode ir explorando ela aos poucos, ou em alguns momentos, sempre que tiver um espaçozinho, né? Dá uma saída ali do hotel e conhece um pouco mais ali da orla, né? Agora vamos pro erro número 4. Esse erro, olha, muita gente não te fala desse erro, hein? Muita gente me pergunta se dá para tomar banho nas praias de Maceió. Eu moro realmente aqui em Maceió e vou te dizer sim, a verdade. Tem trechos aqui na orla que são impróprios sim para banho. Agora muita gente não fala isso, acaba falando que Maceió realmente é aquele paraíso. A orla de Maceió é belíssima, o mar é bonito, mas não é em todos os trechos da orla que o mar é perfeito para banho. Isso é uma verdade que deve ser dita. Então, o que eu recomendo que você faça quando você estiver aqui em Maceió? Quero ir em tal praia, quero tomar banho naquela praia. Tem um relatório de balneabilidade do IMA, que é o Instituto do Meio Ambiente. Esse instituto ele faz justamente essa análise da água, se a água está própria para banho, se ela não está. Então eu super recomendo, deem uma olhada nos relatórios de balneabilidade das praias de Maceió antes de tomar banho nas praias. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, onde vai ser direcionado para o site do IMA que tem esses relatórios. É só você olhar no período da sua viagem, os relatórios são atualizados e divulgados periodicamente, então não tem o que falar, tem que consultar os relatórios. Tem aplicativo do IMA que disponibiliza esses relatórios, todas as informações estão aí, estão disponíveis para você consultar. Comenta aqui embaixo para eu saber se você já sabia dessa informação. Eu tenho certeza que muita gente não sabia, inclusive quando eu falo sobre isso, muita gente desconhece. Porque já imaginou você não fazer uma simples consulta e ter que estar indo para o hospital no meio das suas férias por causa de uma virose? Então vamos evitar problema, né? A gente tá de férias, então vamos consultar a qualidade da água quando a gente quiser tomar banho nas praias, seja aqui em Maceió ou em qualquer lugar do Brasil. Porque por mais que o mar ali esteja ali, ó, limpo, né? Ali na Pajuçara, na Ponta Verde, Jatiuca, você vai ver que tem algumas galerias pluviais que acabam desembocando no mar, principalmente quando chove, né? Então muito atento a isso. Se tiver muitos dias de chuva ali, eu recomendo que você não entre no mar. Isso não é só para Maceió não, viu? Para qualquer cidade. Então anota essa dica e não vacila, confere lá os relatórios de balneabilidade das praias de Maceió. Agora o erro número 5 é subestimar a intensidade do sol aqui de Alagoas. Esse erro, olha, esse erro parece ser bem óbvio, mas não se engane não. Ele é um dos erros que mais manda a gente para o hospital ou deixa a pessoa no quarto do hotel com febre. Nós estamos muito próximos da linha do Equador, não é o mesmo sol que você tem lá em São Paulo, lá em Curitiba. O índice de radiação ultravioleta é muito maior aqui em Maceió, não só em Maceió, mas em boa parte do Nordeste. E isso durante quase todo o ano. Eu canso de ver turista ali, ó, se prostrando na areia, passando aquele protetor solar com fator de proteção 15, 30. E olha que só passa isso de manhãzinha e esquece da vida. E o que é que acontece depois? A pessoa tá mais vermelha que um camarão, como a gente chama aqui no Nordeste, né? A gente costuma brincar que quando a pessoa queima demais no sol, fica igual um camarão. A pele fica toda vermelha, a pessoa fica toda ardida, não consegue vestir nenhuma roupa, que dirá colocar uma mochila nas costas. E isso quando não perde 2, 3 dias de viagem por causa de uma insolação. Aqui em Maceió, protetor solar é de fator 50 a 60 pra cima. E não é pra passar só de manhã não, viu? É pra reaplicar a cada 2 horas e sempre que você sair da água. Seja do mar ou da piscina. Não vá confiando no mamaço não. Sabe aquele dia que a gente tá olhando assim pras nuvens, tá o céu, aquele céu nublado. Tá não, fazendo sol não, tá
tá não, tá fresco. É aí que mora o perigo. Protetor, pra quê protetor? Tá não, fazendo sol não, tá não. Ah, tá não, pois é aí que ele queima. Sabe uma dica que eu adoro aqui em Maceió? Essas camisas aqui, ó. Essas camisas têm proteção UV. Eu mandei fazer até uma com o nome do canal, ó, mas ela tem proteção solar, porque eu gravo muito na praia, né? Então essa é uma dica que eu super adoro, já adotei, né? Praia pra mim tem que ter essas camisas. Você não sente tanto o sol queimando e ainda você fica bem à vontade na praia. Sabe aquele passeio de jangada que você vai fazer, que vai passar horas tostando no sol e você nem percebe, né? Essa daqui é perfeita. Então, ó, eu super recomendo que vocês já garantam a sua e levem, claro, para os seus passeios. Mas lembra que tem que ter fator de proteção solar UV 50 para cima. Não esquece, claro, ter o chapéu, né? Um bonezinho, um óculos escuro e aí o combo vai estar super completo. Eu tenho certeza que você, respeitando o sol do Maceió, ele vai ser o seu melhor aliado para fazer aquelas fotos incríveis. O erro número 6, isso daí muita gente comete, que é escolher a época errada. É o que eu chamo de erro da ilusão do verão eterno. Isso mesmo, ilusão do verão eterno. Muita gente pensa assim, Ah, Maceió é no Nordeste. Maceió faz calor o ano inteiro. Qualquer época é boa pra Maceió. será? Em termos de temperatura até tá certo. Aqui faz calor mesmo o ano todo. Mas não tô dizendo que vai fazer calor o dia todo, não. Nem que vai fazer calor todos os dias da sua viagem, não. Outra coisa que as pessoas não se atentam é com relação à cor do mar. Acho que vai achar aquele cor do mar azul turquesa que vê nas fotos, nos vídeos, em qualquer época do ano. Não é, gente. O mar de Maceió, ele muda muito as cores ao longo do ano. Tem épocas que tá mais verde, tem época que tá mais azul turquesa, tem época que vai estar tão cristalino que você vai conseguir ver o fundo. E vai ter época que você vai encontrar água turva. Tá pensando que é aquela corzinha de Caribe o ano todo? É por isso que você deve saber escolher bem a época que você vem para Maceió. Deixa eu te explicar bem o que é que acontece aqui em Maceió. Aqui em Alagoas nós temos o que chamamos de quadra chuvosa. O que é isso? É de costume que quase todos os anos, entre os meses de maio, junho, julho e agosto, por isso que nós chamamos, de quadra chuvosa, são 4 meses. Não é a chuva atrapalhar só a sua ida na praia. O problema é que acaba chovendo tantos dias, mas tantos dias, que acabam transbordando alguns rios, alagando alguns bairros. Consequentemente, essas águas acabam levando sedimentos para o mar. É por isso que o mar ele não fica tão belo e tão bonito quanto no verão, por exemplo. Além disso, tem a questão do vento, né? O vento fica um pouco mais forte nessa época. E isso acaba interferindo nas águas do mar, que vai ficando bem mais mexida. Então, todo esse cenário acaba contribuindo para que o mar ele não fique tão bonito quanto você encontra em outras épocas do ano, quanto em janeiro, fevereiro, março. Quando chega na quadra chuvosa, ele fica realmente mais turvo, ele fica mais escuro. Mas qual seria então a melhor época para visitar Maceió? Sem dúvidas, o melhor período para visitar Maceió é de setembro a março. Nesse período você vai encontrar dias de sol e aquele marzão lindo. É aquelas fotos que você olha assim e parece que tem filtro, mas na verdade é apenas Alagoas com toda a sua beleza no seu melhor momento. Agora tá, digamos que você já marcou a sua viagem para o período da quadra chuvosa. O que você vai fazer? Você vai desmarcar a sua viagem? Você pode vir nesse período, mas não venha com tanta expectativa. A diferença é essa. Você vai aproveitar Maceió. Você vai conhecer lugares incríveis. Por exemplo, em junho, fez muito dia de sol e choveu muito pouco. Então essa questão de a melhor época é só de setembro a março. Não toma isso como uma verdade absoluta. Cada ano é um ano, pode ser que as coisas mudem. O que eu tô dizendo é que geralmente costuma-se chover mais nesse período de maio a agosto, mas não necessariamente isso vai acontecer todos os anos. É pouco provável que vai chover em todos os dias da sua viagem. Mesmo que você esteja aqui, esteja chovendo, é pouco provável que vá chover o dia todo, sabe? Às vezes aqui começa chovendo o dia, mas à tarde abre aquele solzão. Ou de manhã tá aquele sol e de tarde fecha o tempo de um jeito que você nem imaginava. É bem comum isso aqui no Nordeste. Tá, mas choveu na minha viagem. E o que eu posso fazer se chover? Aqui no canal tem um vídeo onde eu mostro o que dá pra fazer em Maceió se chover na sua viagem. Inclusive no meu guia de viagem, nesse link aqui, eu dou várias dicas do que fazer aqui em Maceió se chover na sua viagem. Aqui em Maceió, por exemplo, tem teatros, tem museus, tem centro de convenção, então tem muita coisa legal que dá pra fazer aqui em Maceió. Caso chova na sua viagem, não precisa se desesperar. É só você se planejar que com certeza Maceió vai te entregar o cenário dos sonhos.
Agora vamos para o nosso erro número 7. Subestimar a logística. Isso é para te chamar a atenção para aquele comparativo que a gente sempre costuma fazer quando a gente viaja para algum lugar. Vale a pena ir de Uber, de carro de aluguel ou de receptivo? Para algumas praias, alguns destinos, vai ser super legal ir de Uber. Por exemplo, para a Praia de Pioca, você estando hospedado na Ponta Verde ou na Pajuçara, é super legal ir de Uber. Para a Praia do Francês, também super tranquilo ir de Uber. Agora praias como a Praia do Gunga, Maragogi, São Miguel dos Milagres, destinos que são um pouco mais distantes de Maceió, já não é tão interessante usar o transporte por aplicativo. O Uber é maravilhoso para você circular em Maceió e para praias próximas. Agora, se você resolver, por exemplo, ir para a Praia do Gunga e chamar um Uber, tranquilo, dá para você ir. O problema vai ser voltar. Falaram que Antunes é a praia mais bonita de Alagoas. Vou chamar um Uber. Vai lá, vai dar uma fortuna. Você vai chegar em Antunes. O problema vai ser voltar. Pode ser que funcione o receptivo para quem está sozinho, por exemplo. É uma das melhores opções. Por exemplo, estou em Maceió, quero fazer um passeio para Maragogi, não quero gastar tanto. E aí eu não vejo necessidade de pagar um transporte privativo, por exemplo. Nesse caso, eu super recomendo o transporte compartilhado. Ou você vai de transporte complementar, ou então você pega um receptivo desses, né? Uma agência de passeios que faz o transporte bate e volta, pega você no hotel, leva lá até o seu destino, faz o passeio das piscinas naturais e retorna para Maceió. Tem várias empresas que fazem esse tipo de trabalho também aqui em Maceió. Mas se você quiser uma exclusividade, um passeio mais privativo, você tá com a sua família, né? Que é uma coisa mais privativa, uma coisa mais exclusiva, algo mais personalizado, né? Que não dependa tanto de um grupo de pessoas que está indo com você, então talvez seja super válido você optar por um passeio privativo. E para quem vai optar pelo aluguel, evita os horários de pico, tá? Principalmente ali Fernandes Lima, que é uma das avenidas mais movimentadas aqui de Maceió, então esses horários de pico é bem complicado, tenta evitar tanto pela manhã ali, ó, entre as 6 e 8 horas da manhã, e no final da tarde também, ali por volta das 5 horas até umas 7 horas da noite. Assim você evita de ficar preso no engarrafamento no meio das suas férias. E para quem optar pelo litoral norte, a gente está tendo, né, a duplicação da L101, mas ela ainda não foi finalizada. E mais para o norte ali, principalmente no trecho da Rota Ecológica dos Milagres, eu já falei algumas vezes, é um trecho que tem muitas curvas, então cuidado redobrado. O erro número 8 é não explorar a gastronomia aqui de Alagoas. A gastronomia local aqui de Alagoas é muito rica. Não fica comendo só o básico não, explora, né? Aqui tem sururu, tem chiclete de camarão, tem a tapioca recheada, tem a famosa peixada alagoana, que é realmente onde você vai descobrir os sabores de Alagoas. E com certeza você vai se apaixonar por ele. E eu não podia passar por essa dica sem te dar uma dica bônus. Tem muitos restaurantes aqui em Maceió que você pede um prato e leva outro de igual ou menor valor. Isso usando o cupom do Prime Gourmet. Nesse QR Code aqui, ó, que tá aparecendo, também tô deixando o link na descrição. Você consegue fazer a sua assinatura do Prime Gourmet e você vai poder usufruir dos melhores restaurantes, experiências aqui em Maceió, inclusive até passeios com super descontos, ou seja, você vai economizar muito na sua viagem. Essa dica faz muita gente economizar horrores aqui na viagem em Maceió. Depois faz a sua assinatura e compara o quanto que você economizou, porque no Prime Gourmet é assim, você pede um prato e ganha o outro de igual ou menor valor. Então super compensa, principalmente se você tiver em 2 pessoas. Aqui o bairro da Jatiuca é o nosso polo gastronômico oficial. Eu já falei em outro vídeo aqui também do polo de Massagueira, que vale super a pena quando você estiver vindo ali da Praia do Francês, voltando para Maceió, dá uma passadinha, deixa para almoçar ali, ó, na Massagueira, que com certeza você vai me agradecer por uma peixada maravilhosa que você vai comer ali, ó. Tem muitos bares e restaurantes, tem o Bar do Pato, que é muito famoso ali, bem conhecido, o Bar do Pato, fica de frente para a Lagoa Mundaú. Imagina só, você almoçar com essa vista, voltando da praia ali, ó. Então deixa para almoçar quando voltar da praia, escolhe ali uma mesa, ó, de frente para essa lagoa e imagina essa paisagem linda, você almoçando aí uma peixada maravilhosa nesse paraíso. O bairro da Jatiuca, ele tem muitos restaurantes. Se você ficar ali na Jatiuca à noite, você vai estar muito bem servido, porque tem pizzarias, hamburguerias, food parks, restaurantes de todos os tipos, restaurante baiano, restaurante peruano, restaurante de frutos do mar, tem tapiocarias, então tem restaurantes para todos os gostos e bolsos. Claro, não saia daqui de Maceió sem provar 2 pratos típicos daqui. O primeiro, claro, é o chiclete de camarão, né? Que o autêntico chiclete de camarão você tem que comer lá no Imperador dos Camarões. E o outro prato famoso daqui é o sururu, né? Se você não conhece, você tem que provar, que é um molusco, né? Uma iguaria que é amada por muita gente que vem aqui para Maceió. Já tá acabando, vamos pro erro número 9.
9. Quer cair nas armadilhas das fotos de Instagram? Eu sei que você viu aquela foto do caminho de Moisés, né? Com aquele banco de areia ali abrindo o mar para você passar. Mas olha, deixa eu te contar um segredo. Você vai chegar lá e vai ter uma multidão de gente. Vai ter som alto. Ninguém te conta que ali na cadeira gigante tem uma fila enorme de pessoas esperando para fazer a sua tão sonhada foto de Instagram. Essas coisas a gente tem que te contar. Muita gente olha para aquela foto dali, aquela imagem de drone, né? E eu, como filmo muito com drone, eu sei que eu só consigo fazer essas imagens com aquilo ali vazio se a maré tiver muito baixa, tipo 0.0, 0.1, forma-se sim aquele banco de areia, mas para ela estar deserta ali daquele jeito, eu tenho que ir lá por volta de umas 6 horas da manhã. Agora me diga, quem é que vai nas suas férias madrugar para ir para o caminho de Moisés fazer uma foto 6 horas da manhã? É por isso que você precisa mudar um pouco as suas expectativas para quando chegar nessas atrações turísticas, você não se decepcionar, não ficar frustrado. Ah, não é como eu vi na foto. Ah, na foto era bem diferente. Quando eu vi no Instagram não era assim. Então, para você não cair nessa frustração, a minha dica aqui do Partido de Férias é procure exclusividade. Agora, minha gente, eu não sei o que é que todo mundo resolve ir para um só lugar. Todo mundo vai só para o caminho de Moisés e esquece que Alagoas tem 240 quilômetros de litoral lindo, que você estando em Maragogi, você pode se deslocar para um local menos movimentado, considera até mais bonito que ali o Caminho de Moisés de Barra Grande, em Maragogi, que é a Praia do Patacho, ou por exemplo a Praia de Lages. Olha só essa praia belíssima, que não tem quase ninguém nessa praia, mas a maioria das pessoas vão só para os pontos instagramáveis e esquecem dos outros lugares. Então a minha dica é, não cometa o erro de ir somente para os pontos instagramáveis. Sempre vai estar lotado, a não ser que você madrugue e vá às 6 horas da manhã para a cadeira gigante, para poder tirar sua foto e garantir a sua exclusividade. Nem sempre 6 horas da manhã vai estar lá o cara com a escadinha para você subir na cadeira gigante. Então a mensagem que eu quero deixar com esse erro 9 é que você olhe um pouco mais ao seu redor e explore mais a região. Não fique com a fixação de ir apenas em pontos turísticos específicos. Eu tenho certeza que fazendo isso você vai se surpreender ainda mais com Alagoas. Ufa, e finalmente chegamos no erro número 10, que é não contar com os custos de apoio e os custos extras. Ah, eles são os campeões de reclamações dos turistas. Pode parecer até um pouco injusto, né? Às vezes a pessoa paga R$50 para ir para a Praia do Gunga. Tudo para fazer lá pagava, era opcional, nada era incluso. A gente tem que entender que quando a gente vai fazer esses passeios, o que a empresa está prestando é um serviço de transfer. O receptivo ele só vai te pegar no hotel e vai te levar até o ponto turístico, que na verdade seria a Praia do Gunga ou qualquer outro destino de Alagoas que você tem interesse de visitar. Chegando lá é que você vai fazer os seus passeios. Muita gente não entende isso. Acho que quando chegar lá vai poder fazer os passeios e tá incluso, e não é bem assim que funciona. Eu gosto de botar sempre os preços dos passeios. Eu tenho um preço inclusive da Praia do Gunga, que tem muitos passeios opcionais, e eu fiz muitos deles e deixei os preços de todos eles. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, no final desse vídeo, para você assistir depois desse. Inclusive aqui no canal tem muitos vídeos onde eu abordo os preços dos passeios em Maceió, então eu estou sempre trazendo vídeos atualizados com preços para que vocês possam ter uma ideia e se planejar melhor com relação a esses custos. Aí muita gente reclama também que quando chega lá tem que pagar o day use do Beach Club. É porque esses custos eles não estão inclusos com o serviço do receptivo. Pegar no hotel, te levar até o Beach Club, de lá você vai fazer os passeios opcionais, passeio de jangada, passeio de bug, passeio de paramotor, passeio de helicóptero, banana boat, disco boat, caiaque, stand-up paddle. Então passeios, fotos, qualquer tipo de serviço ou prestação de serviço que seja opcional, além daquele serviço de transfer, óbvio que vai gerar algum custo extra, né? Então é bom a gente estar preparado. Então, para você não passar perrengue, para qualquer passeio que você reservar, ou que você for fazer aqui em Alagoas ou em qualquer lugar, leva pelo menos de 50% a 70% a mais de dinheiro para poder fazer passeios extras, né? Eu lembro que quando eu fui para Natal, quando eu fui para outros lugares, sempre quando eu fazia um passeio que eu ia para um lugar, eu sei que quando eu chegar lá vai ter passeios opcionais. E é bom a gente já entender isso, né? Que vai ter esses custos extras. Até pra gente preparar, né, o nosso orçamento. Eu tenho certeza que se você se atentar a esses 10 erros, com certeza a sua viagem para Maceió vai ser de outro nível. E aí, gostou desse guia completo? Ficou um pouco longo o vídeo, mas eu preparei com muito carinho para você. Deixe seu comentário aqui, eu gosto muito de receber o comentário de vocês, saber de onde vocês são, o que é que você gostaria que eu mostrasse mais aqui no canal. Comenta aí pra gente participar, eu gostaria de conversar mais com vocês, entender o que é que vocês querem que eu mostre. Se esse vídeo te ajudou, deixa o teu like, hype esse vídeo para ele alcançar
mais e mais pessoas, assim como eu tô te ajudando, né? Se inscreve no canal e lembra de ativar o sininho, porque assim você não vai perder nenhum dos próximos vídeos que eu postar aqui no canal. Eu tô sempre postando vídeos com dicas aqui de Maceió e de várias regiões aqui do Nordeste. Como eu moro aqui em Maceió e tô sempre rodando o Nordeste, eu sempre trago vídeos aqui da região. Não esqueça de seguir o canal nas redes sociais e todos os links que eu mostrei estão na descrição do vídeo. Aproveita e assiste esse outro vídeo, ó, aqui que tem muita dica legal de Maceió, ou esse outro aqui também que vai te ajudar bastante a planejar a sua viagem para cá. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, a gente se vê, claro, no próximo vídeo. Tchau, tchau!